Bom dia, gente. Vamos para mais uma aula de história, né? Dessa feita, nós vamos terminar o capítulo 5, falando sobre o totalitarismo, que está presente o fascismo e o nazismo. Então, como você já sabe, a crise nos Estados Unidos provocou uma redução drástica dos capitais estadunidenses investidos na recuperação dos países europeus afetados pela guerra, né? E a crise econômica e o desemprego em massa se instalaram, então, nesses países. Cresceram, então, as críticas ao liberalismo político, ao liberalismo econômico, falando o quê? Que eles eram incapazes de combater a crise. E aí a Europa passou a viver uma profunda polarização política. Por quê? Porque, de um lado, estavam trabalhadores, ativistas, políticos, intelectuais que denunciavam o capitalismo como o responsável pela crise e pregavam a revolução socialista. De outro lado, estavam os setores da classe média e da grande burguesia, preocupados com a iminência de uma revolução. Apoiaram, em vários casos, propostas autoritárias, com o objetivo de quê? De defender o capitalismo contra a ameaça comunista e de recuperar os valores nacionalistas, né? Então, nesse contexto que eu falei há pouco, que foi que se instalou na Europa os governos totalitários, né? Como o fascismo na Itália, o nazismo na Alemanha. Então, o totalitarismo ele se caracteriza pelo abuso de autoridade no exercício do poder, mas vai muito além, né? É um regime extremo, em que a vontade do grupo governante se confunde com o direcionalismo do Estado, as relações sociais, o cotidiano, assim como a imprensa, a cultura e o sistema educacional são controlados pelo governo e rigidamente policiados. Não sei se vocês perceberam, mas tem nessa fala, tem assim um pouco de semelhança com o que nós estamos vivendo atualmente, né? Onde o governo, né, quer ter um controle sobre a imprensa, sobre a cultura, né, sobre o sistema educacional. A gente às vezes fica até assustado com alguns caminhos que o nosso país está sendo conduzido. Então, vejam bem, os regimes ditatoriais na Europa, né, eram simbolizados por essas duas imagens que vocês estão vendo aí. O fecho, né, e a cruz gamada, né, ou suástica, como eles chamam, que simbolizava o nazismo e o fascismo. Então, a crise das democracias foi que fez a ascensão dos regimes fascistas e nazi, né? Então, assim, após a Primeira Guerra Mundial, assim como nos outros países da Europa, a economia da Itália se deteriorou, né? As empresas fecharam suas portas e o desemprego atingiu a níveis muito altos os italianos. E, além disso, a sociedade italiana enfrentava o drama das perdas humanas durante a guerra. Mais de 500 mil homens foram mortos nos campos de batalhas. Mais de 400 mil homens estavam mutilados. Então, se de um lado a crise do pós-guerra era forte, né, isso fez com que se fortalecessem as organizações operárias, avançando aí com propostas socialistas, né, influenciadas pela Revolução Russa. Então, do outro estava o quê? Os desempregados, ex-combatentes, antigos socialistas fundaram o FACE de combatimento, que era um grupo paramilitar liderado por Benito Mussolini. O movimento combatia os comunistas, a democracia liberal, as organizações operárias,
e socialistas, né? Então, nós vamos ver, assim, a crise das democracias. Na verdade, como eu já falei, após a Primeira Guerra Mundial, a Europa parecia ter alcançado as condições para a consolidação da democracia. Mas aí vários fatores acabaram por favorecer o desenvolvimento desse regime autoritários. Nós temos aí o mapa, né, exatamente de onde esses regimes autoritários ascenderam mais. Na Itália, Benito Mussolini, na Alemanha, Adolf Hitler, em Portugal, Antônio de Oliveira Salazar, na Espanha, Francisco Franco e na Rússia, Joseph Stalin. Então, as enormes dificuldades econômicas resultantes da Primeira Guerra Mundial, agravadas depois, né, da Grande Depressão de 29, dos anos 30, acabou, né, que as pessoas ficaram com receio dos movimentos socialistas e comunistas, e isso levou vários setores da sociedade a apoiar os partidos de extrema-direita, né? Porque os regimes totalitários, eles são partidos de extrema-direita, né? Então, o totalitarismo, na verdade, ele é o quê? Um regime político em que o Estado é mais importante que o indivíduo, que o cidadão. Então, em nome desses interesses do Estado, o que os governantes fazem? Passam a controlar de forma absoluta os diversos setores da sociedade, intervindo aí nos meios de comunicação, nos órgãos de segurança, nos sindicatos e etc. Então, esse tipo de atuação leva ao fim da democracia liberal, ao fim da liberdade de expressão. Então, uma característica, né, as características do totalitarismo: o nacionalismo exacerbado, ou seja, o nacionalismo exaltado. Os alemães, eles eram xenofóbicos, né? Eles tinham aversão a negros, aos judeus, aos ciganos. Antiliberalismo, eles são contra o avanço, né? O capitalismo, né? Desenvolvimento. Antissocialismo, o comunismo, eles combatem veementemente. Unipartidarismo, eles só querem um único partido, nem pensar em outro partido, né? Liderança carismática, eles mostravam uma liderança que o povo adorava, né? Aquele carisma, né? de conquistar o povo. Militarismo, armar todo mundo, né? Ter um exército grandioso, organizado, combatente. O romantismo, né? Trazer aquela coisa de muito patriota, de hinos, de fardamentos, de disciplina. O autoritarismo, eles não admitem que outra pessoa, né, tenha mais autoridade que eles querem ter o controle de todos os órgãos. Racismo, né? Eles têm uma aversão muito grande a negros, ciganos, judeus, aos povos que eles acham que não são pários, que a sua raça é superior. E o irracionalismo, né? Eles não têm um racionalismo lógico. Os slogans que geralmente esses líderes usavam: quem tem aço tem pão. Nada jamais foi ganho na história sem derramamento de sangue. É melhor um dia de leão do que 100 anos de carneiro. 1 minuto no campo de batalha vale por uma vida inteira de paz. Então, esses eram alguns slogans que os totalitários, os líderes, né, totalitaristas, usavam bastante. Como é que estava a situação da Europa naquela época? Bom, como a gente já falou, a situação do pós-guerras era muito, muito comprometedora, né? Os efeitos da Primeira Guerra trouxe uma infinidade de problemas causados pela crise do capitalismo, né? Aquela questão dos Estados Unidos financiar toda a Europa para ela se reerguer.
a incapacidade da democracia liberal em resolver os problemas, quer dizer, muito desemprego, muitas pessoas sem ter como conduzirem as suas vidas, e o avanço das ideias de esquerda, né? Aquela história do salvador da pátria, que alguém vai nos tirar dessa situação, porque sempre nesse período, desde que o mundo, né, se entende por mundo, que quando há essas catástrofes aparecem aqueles salvadores dizendo que tem a solução para tudo. Então, vamos falar primeiramente do fascismo, né? Aqui nós temos a Itália do século XX. Então, o fascismo, a palavra fascismo deriva de fatio, né? O nome de um grupo político ou de uma militância que surgiram na Itália, né? E os fascistas italianos também ficaram conhecidos pela expressão camisas negras, né? Em virtude do uniforme que eles usavam. Então, mesmo com a exaltação da nação e muitas vezes da raça, né, acima do indivíduo, o fascismo ele não chegou a ser semelhante ou igual ao nazismo. Ele foi mais leve, né? O nazismo usava de violência, de práticas modernas de propaganda, de censura, para suprimir pela força. O fascismo não. A oposição era política, econômica, severa e de sustentar o nacionalismo utilizado. Eles também não tinham práticas xenofóbicas, como o nazismo pregava. Então, o fascismo ele tinha como principal característica o totalitarismo, né? O nacionalismo, o militarismo, o expansionismo, o unipartidarismo e o companheirismo entre os nazistas. As características do fascismo: totalitarismo, nada deve ir acima do Estado, que tem o controle absoluto, né? Lembra daquela história? Nada contra o Estado, tudo no Estado, tudo é do Estado. O nacionalismo, a nação é a mais perfeita forma de sociedade que a humanidade conseguiu construir. O militarismo, fortalecimento dos exércitos para a defesa e o expansionismo. O antiliberalismo é a ausência de liberdade sindical, não existiam sindicatos, não existiam cooperativas, não existiam grupos, né, econômicos ou grupos de imprensa, nada, antiliberal. O idealismo, nada era impossível. Para eles, para os fascistas, tudo era possível, né? O anticomunismo, eles tinham aversão ao comunismo. Eles perseguiam quem fosse comunista. Eles não queriam. E o expansionismo era a incorporação de territórios, que eles queriam cada vez mais ter territórios. Então, uma das características do fascismo é a exaltação do chefe, né? Segundo a qual um grande povo necessita de um grande homem para conduzi-los como guia, né? E a ele dever total obediência. Por exemplo, na Itália, Mussolini foi considerado o dulce, né? O condutor. Então, em muitos lugares, inclusive nas salas de aula, figurava-se a imagem de Mussolini, né, com a seguinte frase: Mussolini nunca erra, né? É aquela questão carismática que nós falamos lá atrás. Então, o fascismo italiano, né, Mussolini disse essa célebre frase: criamos o nosso mito. O mito é uma fé, uma paixão. Não é preciso que seja uma realidade. O nosso mito é a nação. O nosso mito é a grandeza da nação. Benito Mussolini. Então, aí nós temos algumas imagens, né, de Mussolini, Benito Mussolini, sempre sério, sempre jovem, sempre trabalhando, né? Crescer, obedecer e combater. Mussolini sempre tem razão. Essas frases eram emblemáticas, né? Eram muito utilizadas pelos seus seguidores. Fátio, de combatimento, que é exatamente quando o partido se formou, né? Aí nós vimos que
A formação do FAT de combatimento, que era um grupo paramilitar liderado por Benito Mussolini, eles digamos assim, ele era um grupo que combatia os comunistas, a democracia liberal, as organizações operárias, os socialistas, né? Ele foi criado em outubro de 1922, né? Aí eles promoveram aí a marcha sobre Roma, né? Pressionando o rei na época, né? A convocar o líder fascista a partir daí como um dute, como um condutor para ocupar o cargo de primeiro-ministro. Aí foi mesmo que entregar a galinha à raposa. Quer dizer, quando ele coloca Benito Mussolini como condutor, ele praticamente, quando o rei fez isso, quando ele se tornou chefe do governo, ele entregou o galinheiro à raposa, certo? Então, Mussolini extinguiu os partidos políticos que haviam de oposição, censurou a imprensa, criou uma polícia política, né, que vigiava, que punia quem era opositor ao regime, né? Então, aí, o fátio e o símbolo, né, fátio deu combatimento. Então, aí, a situação da Itália após a guerra era essa: crise econômica, desemprego, miséria, inflação. O governo incapaz de deter essa crise. Aí começaram as agitações, as greves, avanços de ideias de esquerda, e isso até atemorizaram a burguesia. Aí Mussolini, que era um ex-combatente da Primeira Guerra Mundial, um ex-socialista, organizou os fátios de combate em 1919, que eram os grupos de choque, para pôr fim às manifestações. E aí, em 1921, ele funda o Partido Nacional Fascista, e em 22 ele faz a marcha sobre Roma, onde milhares de partidários se direcionaram para a capital. Vítor Emanuel, que era o rei na época, entrega o cargo de primeiro-ministro a Mussolini, como eu falei agora, entregou o galinheiro à raposa. Em 1924, os fascistas ficaram com a maioria das cadeiras no parlamento, iniciou-se aí uma grande repressão contra os opositores, passaram a ser perseguidos. Em 1925, Mussolini se tornou o Duce, o condutor, né, caracterizando aí no Estado, né, um Estado fascista que pregava a harmonia entre patrão e empregado com o desenvolvimento das ideias corporativistas. Trabalhadores começaram a se organizar em sindicatos, promoveu no país, através do Partido Fascista, identificando como o Estado, né? Então é isso aí, né? A gente viu que, como chefe militar, ele queria realmente conduzir a Itália para esse movimento aí, né? Organizando o Estado fascista. Em 1929, ele faz o Tratado de Latrão, né? Aí aparece a crise, né, que atinge a Europa, porque a crise veio dos Estados Unidos, atravessou o Atlântico, atingiu a Itália, né? Para tentar superá-la, aumentou a produção de armamentos, né, e para a expansão territorial. Em 1936, a Itália invadiu a Abissínia, que hoje é a Etiópia. A Sociedade das Nações nada fez, que na época não era ainda a ONU, era a Sociedade das Nações. E Mussolini, então, aliou-se à Alemanha e ao Japão em diversas questões internacionais, como, por exemplo, o Pacto de Anticomintern, né? Aí nós vamos ter a ascensão do nazismo, né? Heilung, Reich, Führer, um povo, um império e um chefe, Adolf Hitler, né? Nós temos aí a suástica, a cruz suástica e a águia imperial, que eram símbolo do nazismo. Então, o nazismo, o que foi ele? Na verdade, a palavra nazi, ele resulta da abreviatura da palavra Nacionalsozialist, né? Nacionalsozialist. Então, o nazismo foi um regime político instaurado em 1934 até 1945, na Alemanha, por Adolf Hitler. Então, as principais características do nazismo eram o quê? O totalitarismo,
Quer dizer, um Estado forte, disciplinado, acima de tudo. Antissemitismo, ódio aos judeus, aos ciganos, aos negros. Racismo, né? Era a diferença de raças. Eles achavam que a raça ariana era pura. A raça ariana era um povo indo-europeu que não se misturava. Então, o racismo era isso, era a diferença de raças, ou seja, a raça dos arianos, dos povos indo-europeus, de onde os alemães eram descendentes, era superior a todas as outras. Então, o nazismo de Hitler teve como base na ditadura fascista italiana de Mussolini. Quer dizer, ele começou a seguir os passos, só que ele vai, né, dar uma modificada em alguma dessas bases. Então, Hitler dizia que a razão dos problemas que a Alemanha atravessava era por causa de quê? Do Tratado de Versalhes, né, assinado em 1919, e pelo governo ter aceitado o tratado. Como ele dizia muito nos discursos dele, que a Alemanha estava entregue aos pontapés do mundo. E com isso ele conseguiu resgatar o nacionalismo exacerbado dos alemães. Então, Hitler perseguiu ciganos, perseguiu judeus, perseguiu homossexuais, perseguiu deficientes. Hitler foi um líder único e carismático. Aquela questão do unipartidarismo, né? Do carisma, que arrastava consigo milhões de alemães com os seus delirantes discursos, né? Porque todos os discursos dele eram muito bem escritos. Então, isso o povo ouvia, né? E achava simplesmente, quer dizer, eram conduzidos a aceitar aqueles discursos que ele proferia, né? Veementemente nas suas passagens nas cidades alemãs. Então, o nazismo, depois do fim da Primeira Guerra Mundial e depois do Tratado de Versalhes, a Alemanha teve o quê? Muito desemprego, uma inflação vertiginosa, violência, um profundo descontentamento. Em 1918, houve a criação da República de Weimar, quer dizer, a República Alemã ela foi proclamada em novembro de 1918, né? Durante a Primeira Guerra Mundial. E foi o resultado de uma revolução. A gente viu lá na Primeira Guerra Mundial que o Kaiser, Guilherme, ele abdicou o trono. Então, foi proclamada a República em novembro de 1918. Isso foi o resultado de uma revolução conduzida por socialistas, por liberais. Então, o novo governo ficou conhecido como a República de Weimar, né, em 1918. E pôs fim à guerra e negociou a paz com os vencedores. Em 1929, foi fundado o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Quem estava à frente dele era Adolf Hitler, um nacionalista que conquistou um grande número de adeptos. A organização das AS, né, ou tropas de assalto, os grupos paramilitares que intimidavam, que perseguiam seus opositores, também foram organizados por ele. E em 1923, né, acontece o Putsch de Munique, ou seja, uma tentativa de golpe que foi fracassado e Hitler acabou sendo preso, né? Na prisão, ele escreve o livro Mein Kampf, Minha Luta, onde ele expôs os fundamentos do nazismo: nacionalismo, totalitarismo, anticomunismo, antissemitismo e o espaço vital. Então, em 1924, a Alemanha começa a se estabilizar, né, com capitais estrangeiros. Em 29, lá se vem a crise, né, da quebra da Bolsa de Nova York. Em 1930, ainda no meio da crise, houve uma grande vitória nazista nas eleições. 3 anos depois, Hindenburg nomeou Hitler chanceler. A mesma coisa que Emanuel III fez na Itália. Entregou o galinheiro à raposa, né? E o nazismo chegou, então, enfim, ao poder. Quando foi em 1934, com a morte de Hindenburg, Hitler ocupou o cargo de presidente e adotou o título de Führer, anunciando a fundação do Terceiro Reich.
né? Führer quer dizer o líder. Lembram de Dutch, que era o condutor? Pois Führer era o líder, né? E aí anunciou a fundação do Terceiro Reich. Através de uma bem organizada propaganda liderada por Joseph Goebbels, a sociedade alemã e principalmente a juventude alemã sofriam uma forte doutrinação. Ou seja, aqui a gente vê, quer dizer, como um homem conseguiu conduzir uma nação, né, através de um carisma. Foi através de uma propaganda bem organizada de Joseph Goebbels, né? Então, o Estado nazista intervinha em todos os setores, na economia, promovendo o crescimento industrial, a construção de obras públicas que absorvem mão de obra, né? O desenvolvimento industrial que levou à busca por mercados consumidores e à expansão territorial. Então, foi por meios de propagação das ideias de Hitler, né? Através de jornais, de rádio, de manifestações, de comícios, que eles usavam também a violência como forma de propagação das suas ideias. Então, assim, ele fez uma verdadeira lavagem cerebral no povo. Porque, assim, como é que estava a situação da Alemanha? Instaurou-se a República de Weimar, muitas dificuldades, né? Por causa das cláusulas do Tratado de Versalhes, por causa da ocupação de algumas regiões alemãs pelos franceses. Aí vem a crise econômica. A crise econômica trouxe inflação, trouxe desemprego e, obviamente, acabou na instabilidade social. Era exatamente o campo ideal para o nazismo nascer. Hitler foi nomeado primeiro-ministro, o partido nazi tornou-se o maior partido alemão, eliminaram-se todos os partidos de oposição e sindicatos. O presidente da República morre em 1934 e Hitler torna-se o Führer, o líder, o guia da Alemanha. Então, as classificações dessas definições empregadas tanto pelo fascismo quanto pelo nazismo. O totalitarismo era um sistema fascista, era um antidemocrático que concentrava poderes totais nas mãos de um líder de governo. Este líder podia tomar qualquer tipo de decisão ou decretar leis sem consultar políticos ou representantes da sociedade. O nacionalismo entre os fascistas era a ideologia baseada na ideia de que só o que é do país tem valor. Nada que vem de fora tem valor. Então, era uma valorização extrema da cultura do próprio país em detrimento das outras, que são consideradas inferiores. Militarismo. Alguns investimentos da produção de armas, equipamentos de guerra, fortalecimento das Forças Armadas como forma de ganhar poder entre outras nações, objetivo de expansão territorial através de guerras. E o culto à força física. Nos países fascistas, desde os jovens, né? Os jovens eram bem treinados, eram bem preparados fisicamente para uma possível guerra. Porque o objetivo do Estado fascista era preparar soldados fortes e saudáveis. A violência contra as minorias, que aí entram os ciganos, os judeus, os negros, os homossexuais. Então, os nazistas, eles perseguiam. Eles enviaram para os campos de concentração e mataram mais de milhões de judeus, de ciganos, de homossexuais e até mesmo deficientes físicos. Porque eles achavam que um deficiente físico não iria servir à pátria, né? Não iria ser treinado e preparado fisicamente para uma possível guerra. Então, era descartado, simplesmente. A censura. Tanto Hitler como Mussolini, eles usavam este dispositivo para coibir qualquer tipo de crítica ao governo deles. Nenhuma notícia ou ideia contrária ao sistema deles podia ser veiculado, né? Podia aparecer em jornais, revistas, rádio ou cinema. Se isso acontecesse, a gente já sabe o que acontecia, né?
Aqueles que arriscavam criticar o governo eram presos, eram condenados e, consequentemente, eram mortos. A propaganda era a alma do negócio para eles. Os líderes fascistas, eles usavam os meios de comunicação, como rádio, cinema, revista e jornais, para divulgar suas ideologias. Era a forma como eles chegavam até o povo. Eles não se mostravam quem eles eram. Então, os discursos de Hitler eram constantemente transmitidos pelas rádios ao povo alemão. Todo mundo ouvia, né? Os desfiles militares eram realizados para mostrar o poder bélico que o país tinha. O poder bélico do governo, que era comandado por eles. E aquilo ali, né, as pessoas se enalteciam, né? A questão patriota. Outros exemplos de fascismo, além da Itália e da Alemanha, que foram os mais fortes. Nós tivemos o salazarismo em Portugal, o fascismo em Portugal, através de Antônio de Oliveira Salazar, um governo iniciado em 1933, que teve seu término apenas em 74, com a Revolução dos Cravos. O franquismo, né, que aconteceu na Espanha, após a vitória eleitoral de grupos de esquerda, ocorreu um golpe de Estado liderado por Francisco Franco e iniciou-se aí uma guerra civil na Espanha. É interessante a gente citar o apoio dos alemães aí, às forças fascistas de Hitler, aos espanhóis, e o franquismo durou até 1975. Vejam, gente, que o fascismo, até o século XX, ele era bem presente, né, nos países europeus e principalmente Itália, Alemanha, Portugal e Espanha. Aqui é a Guernica, né, uma obra de Pablo Picasso, né, que a gente mostra aí, né. No Brasil, nós tivemos os indícios, né, através da ação integralista brasileira, liderada por Plínio Salgado. Ele contou com o apoio de diversos setores da sociedade, né? Foi uma adaptação das ideias fascistas no contexto brasileiro, que ainda está muito presente no nosso país, infelizmente, né? Nós temos ainda alguns remanescentes dessa ação integralista brasileira, infiltrados dentro da nossa democracia, né? A gente tem que ter muito cuidado. A juventude fascista, vejam que a juventude fascista, os jovens, crianças, eram armados, né? O discurso do Duce, né? Duce, 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 né? Isso era muito forte na Itália. A propaganda fascista aí. Lavora, lavorare e combattere, né? Pela pátria, pela vitória. Trabalhai e combatei pela pátria e pela vitória. Aí brigate nere, né? Pronti, ceri, octi, domani, al combattimento per l'onore d'Italia. Prontos, fiéis, atentos, dominantes e combatentes pelo bem da Itália. Certo? Aí, Giovente fascista, juventude fascista, né? As propagandas fascistas, saluta il Duce, salve o Duce, quer dizer, salve o condutor. Aí nós temos mostra della rivoluzione fascista, né? Várias propagandas, né? Adolf Hitler, quando bebê, né? Aí nos seus discursos emblemáticos, quando ele era combatente na guerra, ok? E o ministro da propaganda nazista, que foi o homem responsável pelo carisma de Adolf Hitler. Porque Hitler, ele era muito inteligente, mas ele tinha, né, por trás dele digamos, o que nós falamos hoje, um marqueteiro muito bom, que era o Joseph Goebbels, né? Aí nós temos aí as propagandas, né, nazistas, Arbiter do Führersiege, SA, né, que é as forças de combatimento, né, e De Jure, que eram
os combatentes nazistas e a cruz, né? A cruz suástica, né? Ou cruz gamada, como a gente chama. So we come from. Aqui os livros sendo queimados pelos jovens, né? Que eram guiados por Hitler, né? O exército armado, as tropas, né? Aqui nós temos aí, né? Todo a Águia Dourada, 1939, né? Deutschland, né? Deutschland, quer dizer, tem muitas pessoas que idealizam muito ainda alguns segmentos de Hitler. Mas aí nós temos aí as fotos dos horrores. Isso aqui são corpos de nazistas nos campos de concentração de Auschwitz, na Alemanha. Essa segunda foto aí são fornos crematórios. Eles colocavam as pessoas e queimavam, certo? Aqui como eles viviam nos alojamentos, né? Nos campos de concentração de Auschwitz, na Alemanha. A criação dos campos de concentração e de extermínio, né? Nós temos aí as fotos verídicas, né? Aqui nós temos Hitler e Eva Braun, a esposa dele. Hitler e Mussolini, em algumas ocasiões na Europa, ok? A Volkswagen, né, que era o carro do povo, que era o Volkswagen, foi implantado na época de Hitler, né? Nós temos aí a Volkswagen mostrando o carro do povo, né? E se eu avançar, sigam-me. Se eu retroceder, matem-me. Se eu morrer, vinguem-me. Benito Mussolini. E quanto maior a mentira, maior é a chance de ela ser acreditada. Adolf Hitler. Então, aí nós temos um final, né, para a gente, sobre esse regime totalitário. Eu gostaria até de sugerir para vocês conhecerem melhor esse regime totalitarista. O Menino do Pijama Listrado. Se vocês já assistiram, já devem entender mais ou menos o que acontecia na Alemanha. Obrigado, até a próxima.